Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do sistema nervoso, agora o periférico. Sugiro a todos então que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque esta aula vai continuar. Dividimos essa aula em duas etapas para facilitar aí os nossos estudos. Bem, então vamos lá. O sistema nervoso, né, um sistema fundamental de importância ao nosso organismo, estando relacionado diretamente com a assimilação dos estímulos captados pelos sentidos e coordenação das diversas atividades do corpo. As células que compõem o sistema nervoso que realizam essas funções são conhecidas como os neurônios, né? Especialista, né, consiste na transmissão dos impulsos nervosos. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, SNC, ao qual já falamos na última aula, e o sistema nervoso periférico, né, ao qual vamos falar agora. Bem, então o sistema nervoso periférico, então ele é composto pelos nervos e pelos gânglios nervosos, né? Então nós temos aqui os nervos, os gânglios nervosos, terminações nervosas, né, que então são receptores para dor, receptores tato, frio, pressão, calor e paladar, né? Os nervos são fios finos, formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central e destes para as outras regiões. O sistema nervoso periférico é formado pelas vias que conduzem os estímulos ao sistema nervoso central ou que levam até os órgãos efetuadores as ordens emanadas da porção central. Bom, então o sistema nervoso periférico, nós podemos ver aqui então toda a extensão desses grandes nervos que estão todos nas extremidades do nosso corpo. Então vamos falar um pouquinho, né, desses nervos. Os nervos, como nós falamos, né, são fios bem finos, né, então são filamentos, né, a gente pode falar que eles são esbranquiçados, constituídos por conjuntos de dendritos e axônios. Esses filamentos se ramificam por todo o corpo e são responsáveis pela união dos órgãos, né, do corpo ao sistema nervoso central. Conduzindo o quê? Eles conduzem estímulos que eles captam do meio ambiente interno e externo através dos impulsos nervosos. Os neurônios são responsáveis pela condução dos estímulos até o sistema nervoso central. Neste caso, os que captam são chamados de neurônio sensitivos. Lembra? Falamos na primeira aula. E os neurônios que levam a resposta do sistema nervoso central aos órgãos efetores são os neurônios motores. Os nervos são divididos em espinhais, né, ou cranianos. E os nervos espinhais, ou também chamados de raquidiano, são aqueles ligados à medula espinhal, enquanto os nervos cranianos se ligam ao encéfalo. Nas porções terminais dos nervos são encontrados terminações nervosas, que podem ser sensitivas quando captam estímulos. Qual tipo de estímulos, né? Então eles captam calor, captam luz, né, frio, né, ou os motores, né, que terminam nas glândulas ou músculos, transmitindo a eles o comando do sistema nervoso central. Tá? Bom, gânglios nervosos, os gânglios são pequenos, é uma região mais dilatada, contendo corpos celulares de neurônios ao longo de certos nervos. Bem, então aqui nós falamos um pouquinho, né, desse conhecimento sobre os nervos, né, classificação dos nervos quanto ao tipo de neurônio, sensitivos ou aferentes. Contém apenas neurônios sensitivos. Então, os neurônios sensitivos, eles captam, né? Motores, também conhecidos como eferentes, que contém apenas neurônios motores, né, que levam como resposta. E os mistos, contém neurônios sensitivos ou motores. Então, nós temos aí os tipos de neurônio. Posição anatômica, né? Então nós temos os cranianos ligados ao encéfalo e os raquidianos espinhais ligados aí à medula, como já citamos.
Bom, nós temos também aqui os nervos cranianos distribuídos, motores e sensitivos, né? Então temos aqui o olfatório, o óptico, né? O músculo ciliar, temos também o trigêmeos, temos os músculos da face, os nervos intermediários, o coclear, é o vestíbulo coclear, temos o vago, né, que está ligado diretamente, né, com o coração, com os pulmões. Lembra da fase do coração que nós citamos no sistema circulatório, do nó sino atrial, né, o ritmo cardíaco, né? Então tá aqui extremamente ligado ao nervo vago, né? Não só o coração, mas os pulmões, o palato, faringe, laringe, traqueia, brônquios, né? Temos também os nervos acessórios, né, músculos do esternocleidomastoide e o hipoglosso, né, músculo da língua. Aqui nós temos também uma outra forma, né, de poder ver a sua partida, né, os nervos cervicais, né? Temos os nervos torácicos, temos também os nervos lombares e os nervos da região sacral, né? Nervos da região coxígea. Essa figura ela é muito interessante porque nós podemos ver aí da onde tem a sua partida esses nervos, tanto espinhais, né, como também os nervos cervicais, os torácicos, os lombares e também da região sacral, coxígea. Bem, antes de nós falarmos um pouco dos gânglios, né, era interessante também podermos aí falar um pouquinho mais, né, desses nervos, né, que falamos dos gânglios nervosos, falamos também dos nervos espinhais e cranianos, e aí nós vamos começar a falar um pouquinho dos neurônios, né, que nós estamos falando desde a nossa primeira aula, mas é importante entendermos, né, a sua magnitude, a sua grandeza, né? Então são células que caracterizam do sistema nervoso e responsáveis por transmitir impulsos ao cérebro. Base do sistema nervoso, o neurônio é a célula característica do sistema nervoso, com capacidade de estabelecer conexões entre si. Então, um neurônio, né, capta e ele também, né, ele passa esse estímulo, esse impulso elétrico tão rápido, né? Então, o neurônio é uma célula característica do sistema nervoso, com capacidade de estabelecer conexões entre si e, ao receber estímulos do ambiente externo ou interno, que é do próprio organismo, são os responsáveis por transmitir os impulsos nervosos ao cérebro. Temos aí cerca de 86 bilhões de neurônios e sua estrutura é geralmente a mesma. Há o corpo celular, que acomoda o núcleo e as organelas celulares. O axônio, uma prolongação única revestida de mielina, né? A famosa bainha de mielina, uma camada lipídica, né, que atua na condução dos impulsos nervosos. Responsável por conduzir os impulsos, e os dendritos, que são ramificações tanto do corpo celular quanto do axônio, que realizam as comunicações entre os neurônios e por meio das sinapses. Então aqui nós temos aqui os componentes do neurônio, né? O dendrito são prolongamentos de neurônio que garantem a recepção dos estímulos. Então, os dendritos eles garantem a recepção de receber esses estímulos, levando o impulso nervoso em direção ao corpo, né? Então, aqui temos aqui o dendrito, né, que ele então ele garante a recepção, então ele recebe, né, ele capta esses estímulos, levando os impulsos nervosos em direção ao corpo celular, né? A grande maioria do neurônio apresenta uma grande quantidade de dendritos, né, que é como se fosse essa árvore aqui, né, parecido, né? E temos também aí a parte do axônio, prolongamento que garante a condução do impulso nervoso, né? Um impulso saltador, né? Prolongamento que garante a condução do impulso nervoso. Cada neurônio possui apenas um axônio, o qual é geralmente mais longo que os dendritos, envolvendo o axônio, está em isolamento elétrico, chamado de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é importante, né, que ela é justamente aí um isolador elétrico, justamente para preservar, né, essa sinapse, essa comunicação, esse salto que acontece no impulso elétrico, né? Bom, nós temos ainda, né, algumas células chamadas oligodendrócitos do sistema nervoso central e células de Schwann no sistema nervoso periférico, né, que são essas células aqui, né? Se nós estivermos visualizando o sistema nervoso central, chamaremos então de oligodendrócitos, né, e células de Schwann no sistema nervoso periférico. Locais aonde há falha nessa bainha são chamados de nódulos de Ranvier.
O corpo celular, local do neurônio onde está presente o núcleo, grande parte das organelas celulares e de onde partem os prolongamentos desta célula. Então aqui nós podemos aqui, né, visualizar, né, bem aí toda a extensão de um neurônio, né? Então temos as células de Schwann, né? Temos aí os nódulos de Ranvier e a bainha de mielina. Temos aqui o corpo celular, temos o núcleo e os dendritos, né? Olha só como aqui nesse final aqui, nós temos aqui os botões sinápticos, né? Então nós temos aqui a parte dos dendritos, né, que capta essas informações, né? Que capta essas comunicações. E aqui no final nós temos aqui então as sinapses que acontecem nos botões, que veremos um pouco melhor, né? Esses botões sinápticos, essa parte das terminações do axônio, né? Do corpo, e aí vai se comunicar com outros dendritos. Então eles se comunicam, eles não se encostam, eles chegam bem próximos, né? Não chegam a se tocar, e aonde há aí a comunicação, tanto de impulsos elétricos quanto impulsos químicos, né? São liberadas pequenas vesículas com neurotransmissores, acetilcolina, adrenalina, e vem toda a comunicação química, né? Então, temos aqui o sistema nervoso periférico, né? Gânglios nervosos. Um aglomerado de corpo celular de neurônios é encontrado fora do sistema nervoso central. Então temos aqui, ó, gânglios nervosos, essa coleção, né, de corpo celular, e a bainha de mielina do axônio. Temos aqui para a gente poder aqui falar dessas terminações nervosas, né? É importante, né? Essas terminações que captam estímulos do meio interno ou externo e os levam para o sistema nervoso central. Imagine, né? Quando você sente calor, você sente frio, né? Por exemplo, para quem mergulha numa piscina, sente que está meio queimando, né? Talvez aí o pH da água não está ideal com o pH da pele, então você sente um incômodo, uma queimação, uma coceira. Quer dizer, querendo ou não, nós estamos captando. Então nós temos aí essas terminações, né, esses nervos aferentes que captam essas informações e que nós sentimos esses estímulos, né? Olha, tá muito quente, tá muito frio. Nossa, estou tremendo de frio, né? Preciso colocar uma blusa. Então, assim, né, uma captação e uma resposta, né? Você sente, os seus pelos às vezes se levantam, né? Que é também para segurar um pouco de calor. Então tem todo um processo de resposta e de defesa do nosso próprio corpo, né? Então aqui nós temos a captação dos estímulos, né, por meio interno ou externo. Então temos aqui epiderme, temos a derme, né? Temos aqui a terminação nervosas, olha aqui as terminações nervosas, né? Camada queratinizada, né? Então, nós temos aqui embaixo também o nosso tecido subcutâneo, o famoso tecido adiposo, né? E aqui nós temos artérias e veias, né? Que lógico, o tecido é todo vascularizado, falamos disso no sistema circulatório. Mas é importante nós frisarmos nessa imagem para saber que todo o nosso tecido, né? A nossa massa, tanto na região epiderme como a região derme, né? O nosso tecido tegumentar, né, está envolto desse sistema, dessas terminações nervosas, justamente para captar estímulos do meio ambiente externo, e se for interno do nosso próprio organismo, um mau funcionamento ou algum problema, né? Bom, aqui também voltado para o mesmo segmento, né? O sensor de dor na pele, né? Então nós sentimos o dedo furando, o dedo esquentando, tocando em algo muito quente, né? Então aquela resposta que nós falamos, né? Do arco reflexo, né? Então nós temos aqui o neurônio sensorial leva os impulsos à medula óssea, da medula espinal, perdão, medula espinal, né? Então aqui nós temos então o neurônio sensorial, o sensitivo, né? O aferente. E aqui nós temos o neurônio de associação, que leva os impulsos do sensitivo para o motor, que nós vimos também aí no arco reflexo. E o neurônio motor leva os impulsos da medula espinal ao músculo, fazendo aquela contração que também nós vimos também na primeira aula do sistema nervoso. Sistema nervoso voluntário, né, somático. Bom, antes de nós seguirmos, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso que é muito bacana, é muito importante, né? Sistema nervoso periférico somático, né? Também conhecido como sistema nervoso voluntário, o sistema nervoso periférico somático controla a contração voluntária
da musculatura esquelética, né? Neurônios localizados na parte da medula espinal partem da medula e constituem nervos e terminam diretamente nos músculos do corpo, que realizam movimentos voluntários, como andar, como mexer os braços, os dedos e o tronco e a face. Bem, sistema nervoso periférico autônomo, né? Então vamos olhar aqui, falamos do somático, né? Determinações conscientes: andar, falar, abraçar e correr. Sistema nervoso autônomo, né? Também conhecido em alguns atlas, em alguns artigos, como vegetativo ou visceral. Constituído por nervos motores, conduz impulsos do sistema nervoso central. A musculatura lisa, né, de órgãos viscerais, músculos cardíacos e glândulas. Realiza o controle da digestão, do sistema cardiovascular, excretor e o endócrino. Bem, o sistema nervoso, né, que nós citamos agora, ele acaba fazendo, né, trabalhando, agindo, tendo a sua função como conduzir, né, o intestino, o peristaltismo, o estômago, as glândulas, o sistema cardiovascular, como falamos. Seus neurônios também estão presentes na medula espinal, porém em regiões diferentes, localizado dos neurônios do sistema nervoso periférico somático, né? Bem, divisão do sistema nervoso periférico, né? Opa, passou aqui, divisão do sistema nervoso periférico. Então nós temos aí o sistema nervoso voluntário, que é o somático, e o sistema nervoso autônomo, o visceral. Voluntário, ações conscientes: andar, falar, pensar, movimentar os braços e os membros inferiores, membros superiores, enfim. E o sistema nervoso autônomo, ações inconscientes: controle simpático, digestão, batimentos cardíacos, etc. E o simpático e também o parasimpático, que nós vamos falar aí agora, né? A sua ação: simpático e parasimpático. Bom, sistema nervoso, né, periférico, sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes. Então, ele possui uma divisão. É dividido em duas partes: simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático prepara o organismo para o estresse, instinto de fuga ou luta. E o sistema nervoso parasimpático estimula as atividades relaxantes, do repouso. Vamos lá então. De repente você está caminhando e alguém chega assim, você não percebe. Isso é um assalto, passe o seu dinheiro. Eita, aquele dia do pagamento, e você começa a pensar em 1 milhão de coisas, suas pernas começam a ficar bambas, você começa a ficar nervoso. Bom, e aí acontece o quê? Dilata a sua pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos. Bem, neste momento o seu organismo está se preparando para a luta e para a fuga. Neste momento seu sistema endócrino ele está liberando neurotransmissores como adrenalina, norepinefrina. Então você está recebendo uma carga hormonal e neste momento você começa a respirar mais rápido, né? Então os seus brônquios eles vão relaxar, você vai puxar mais ar, neste momento vai ter mais energia. Então o fígado ele é estimulado à liberação de glicose, porque você precisa mais de energia, você precisa lutar. Então está aqui o estímulo da produção de adrenalina e noradrenalina. Então neste momento de susto você não sabe se foge, não sabe se luta. O correto é não reagir sempre, mas naquele momento você vê que a sua pupila dilatou, você consegue, né, você está mais nervoso, aquele momento de ansiedade. O que eu faço? E aí de repentemente uma pessoa fala assim, olha para trás:
é uma brincadeira. E naquele momento ali você relaxou. Bom, primeiro você brigou com seu colega pela brincadeira de mau gosto, é claro, né? Mas neste momento você começa a ficar mais tranquilo, né? Então, como volta a atividade do estômago e do pâncreas, sabe aquelas atividades que o seu organismo parou, porque ele vai pegar toda a energia do seu corpo e vai te levar, vai te preparar para o momento de luta e fuga. Mas quando você já reparou que é uma brincadeira, né? Respirou, começa a voltar ao normal. Então os brônquios todos começam a retornar ao normal, seus batimentos cardíacos vão voltar ao normal, né? Fica monocardíaco e tal, você vai voltar, né, a ter a sua salivação normal. Então neste momento você vai ter a liberação também de neurotransmissores que vai fazer com que você agora se acalme. Então, para de estimulação de adrenalina e noradrenalina e você começa então a voltar ao normal e a ficar tranquilo. Então você tem o simpático e o parasimpático. Simpático, parasimpático. Então, veja bem que existe aí uma associação, né, do sistema nervoso juntamente com o sistema endócrino. Por exemplo, você está ali, eu vou passear, vou num parque, né? Eu vou num parque e aí eu vou na montanha-russa. Montanha-russa é legal. Puxa, eu entrei no carrinho. E ali você começa a captar o seu nervo óptico, né? Começa a captar as imagens das pessoas subindo e descendo, gritando, socorro, socorro, socorro. Você já, opa, isso não é legal. Eu tô ficando nervoso. E aí você começa a ouvir, né, os gritos, né, os ruídos, os gritos das pessoas pedindo socorro. Aquilo começa a mexer com você. Quando você senta naquele carrinho da montanha-russa, você já está com o seu sistema nervoso simpático pronto. Você está com os seus batimentos cardíacos elevados. Então veja bem como a captação, né, dos estímulos do meio ambiente, eles são captados, né, e nisso daí o seu sistema endócrino ele começa a produzir hormônios que vai elevar aí os batimentos, né? Que vai te preparar para a luta e para a fuga, né? Nessa pequena comparação aí da montanha-russa. Eu, por exemplo, eu morro de medo e se eu entrar lá, realmente eu vou ficar com meu olho grande, né? Minha pupila dilatada, o meu batimento cardíaco vai subir a 500 por hora. Existem aí alguns vídeos, né, que as pessoas até desmaiam, né? A pessoa acorda, né, desmaia, acorda, perde a consciência, né? Também é um sistema de defesa, né, para que o organismo não entre em colapso. Ele se desliga e justamente nós percebemos isso em algumas imagens aí. Bem, então nós vimos então o sistema simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso autônomo, né? Ele é dividido em duas partes, simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático prepara o organismo para o estresse, simpático. E o sistema nervoso parasimpático estimula as atividades relaxantes. Bom, aqui também nós temos, né, as diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Aqui é sobre as questões das fibras, né, ganglionares, né? Então nós temos aqui o sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso autônomo dividido em simpático e parasimpático. Fibra pré-ganglionar curta, parasimpático longa. Fibra pós-ganglionar longa, parasimpático curta, né? A origem dos nervos, isso é importante, né? Nós sabermos, né? Então aqui temos a origem dos nervos, né? Então sistema nervoso autônomo simpático, região torácica, a origem dos nervos parte então da região torácica e lombar, né, da medula, somente nervos raquidianos. E também temos aqui, né, os mediadores químicos, né, a acetilcolina, né, e a própria adrenalina. E no parasimpático, temos aqui que partem das regiões cervicais, dos nervos cranianos e da região sacral, né, coxígena, né, os nervos raquidianos. Fibras pré-ganglionares. E aí nós temos o mediador químico acetilcolina e fibra pós-ganglionares acetilcolina. Então nós temos a elevação e a calmaria, a tranquilidade. Ok? Bom, falamos então do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então vamos falar agora um pouquinho das sinapses, né? Sinapse é uma região onde há comunicação entre os neurônios. Então eu tenho um neurônio, tenho dois neurônios, então nós temos aí, né, as comunicações entre eles, entre neurônios e músculos e neurônios e glândulas.
Na grande maioria das sinapses, a transmissão de informação é possível graças à presença de neurotransmissores, que são mensageiros químicos. Neste tipo de sinapse, chamada de sinapse química, o impulso nervoso, que é o sinal elétrico saltador, lembra que nós falamos da baía de mielina, né? Então nós temos ali o impulso nervoso do sinal elétrico de um neurônio pré-sináptico transformado em sinal químico, que atua na célula pós-sináptica. É importante salientar que existem ainda as chamadas sinapses elétricas, né? Que são correntes elétricas que fluem diretamente de um neurônio para o outro, né? Bom, nós podemos aqui observar, então, aqui nós temos um neurônio, né? Então, temos aqui o núcleo, nós temos o corpo, bainhas de mielina, temos aqui os nódulos de Ranvier, a direção, então, a captação, né? Aqui nos dendritos, o corpo, e nós temos aqui a direção do impulso, né? Indo aqui até a região, né? Das sinapses, né? Das botões, né? Então, vamos lá agora ver essa imagem de um neurônio se comunicando com o outro. Então, temos os dendritos, né, que recebem esses estímulos, né, das sinapses. Então, vai passando pelo núcleo, pelo axônio no impulso nervoso. E aqui nós temos aqui, ó, essa região de sinapse, que é a região dos botões, aonde se originam, né, os mediadores químicos, né? Os neurotransmissores ficam dentro de vesículas. Então, tipos de neurônios, os motores são responsáveis por conduzir impulsos nervosos para os órgãos efetores, como o músculo e glândulas, né? É onde nós falamos, né, de repente tirar a mão ou o dedo de algum lugar quente ou aquela ejeção patelar, né, de bater com o martelo e levantar ali a perna, né, na região patelar. Neurônios sensoriais que recebem estímulos, neurônios sensoriais, neurônios sensitivos, neurônios aferentes recebem estímulos, os quais podem ser provenientes do próprio organismo ou do meio ambiente, né? Pode estar aqui, né? Todo o nosso organismo, nós temos os nervos, né? Que fazem parte dessa captação, os neurônios sensoriais. E interneurônios garantem a conexão entre os neurônios que nós falamos, que é aquele neurônio de associação. Sinapse, né? Então aqui nós podemos observar, olha aqui a imagenzinha aqui do Shazam, né? Do raio, né? Então nós temos aqui neurotransmissores estão presentes em vesículas nas terminações do axônio. Então nós temos os botões. Chegada do impulso na terminação resulta na liberação de neurotransmissores nessa fenda sináptica. Olha aqui, é uma fenda. Um neurônio está próximo, a região estão próximas, porém eles não se tocam. Os neurotransmissores atingem o outro neurônio, desencadeando impulso nervoso. Olha aqui, ó, sendo liberados os neurotransmissores dentro dessas vesículas, olha só, e entrando os neurotransmissores, sendo recebidos. Falando ainda opa, aqui, né, neurônio pré-sináptico, então nós temos aqui, olha, nós falamos aqui da região que capta, né, temos aqui um neurônio trazendo a informação para esse outro neurônio, e essa informação vindo para o corpo, o impulso elétrico, e chegando aqui na região dos botões, que também são esses daqui que estão próximos. Então vamos lá, nós temos a terminação axonal, vesículas sinápticas, a fenda sináptica, os neurotransmissores, né, em vesículas sendo liberadas e os receptores aqui recebendo, né, esses mediadores químicos. Sabemos que os impulsos nervosos devem passar de uma célula para outra para que ocorra uma resposta a um determinado sinal. Para que isso ocorra, é necessária a presença de uma região especializada que recebe o nome de sinapse. Então agora você sabe, todo aquele estímulo, sabe, todo aquele movimento de luta e fuga, simpático, parasimpático, ou então essa sensibilidade que nós temos ao meio ambiente, né, que altera todas as nossas condições, está aí, né, essa mágica, né? E para nós podermos também finalizar, né, nós precisamos também ver esse mapa mental, que ele é muito importante, né? Então nós temos sistema nervoso periférico dividido em sistema nervoso somático, função, regular ações voluntárias. Nós temos aqui sistema nervoso autônomo, função, controlar as atividades involuntárias. E aqui nós temos a subdivisão. O sistema nervoso autônomo, ele possui a sua subdivisão,
que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então aqui, ó, sistema nervoso simpático, função estimular o funcionamento dos órgãos, formado por nervos espinhais da região torácica e lombar da medula. E o parasimpático, função inibir o funcionamento dos órgãos, né? Que eu digo inibir é voltar à sua normalidade, né? Formado por nervos cranianos, espinhais das extremidades e da medula. Então esse mapa mental aqui ele é bacana para podermos aí dar aquela olhada, uma informação mais formatada, mais otimizada. E aqui, para finalizar, mais um mapa mental. Eu gosto muito de mapa mental, né? Porque às vezes a gente vê aqueles nomes, tudo mais complicado, muito técnico, né? Mas, logicamente, que precisamos entender o seu funcionamento, né? O seu funcionamento perfeito para que vocês, profissionais, estudantes de auxiliares e cursos técnicos de enfermagem, consigam aí. Quando eu entendo como funciona, quando ele não está funcionando bem, quando o sistema nervoso está apresentando algum problema, ou, claro, nessas doenças degenerativas do sistema nervoso, então eu consigo entender onde é o problema, né? É na bainha de mielina, é uma doença autoimune, enfim. Bom, então vamos aqui um neurônio. Vamos começar aqui com essa imagem, tá? Então nós temos aqui os dendritos, né? Então ele tem a sua função de recepção, né, de transmissão e condução dos impulsos nervosos, a região dos dendritos. Temos o núcleo, o corpo celular, temos aqui o axônio, a bainha de mielina, aqui os nódulos de Ranvier, né? Aqui nós temos essas células que podem ser chamadas, né, esses pequenos nódulos de oligodendrócitos ou células de Schwann, como nós já citamos, dependendo se for sistema nervoso central ou se for sistema nervoso periférico. Bom, então aqui nós temos uma célula do sistema nervoso, um neurônio, né? E aqui nós temos então o sistema nervoso central. Nós temos aqui o nosso encéfalo protegido, né, pela caixa craniana. Temos também a nossa medula protegida pela coluna vertebral, função de conduzir os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo e do encéfalo de volta para o corpo. Encéfalo formado por telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo e mielencéfalo. Então existe aí uma grande divisões do nosso encéfalo e cada região ela coordena, né, uma ação do nosso corpo. E protegido, logicamente, pela caixa craniana. Bom, agora, sistema nervoso periférico, né, composto por gânglios e nervos, né? Os nervos cranianos partem do encéfalo e são divididos em sensitivos, motores e mistos. E os nervos espinhais partem da medula espinal. Nós temos aqui, né, embaixo aqui o arco reflexo, né, reflexos involuntários coordenados, né, pela massa cinzenta, né, da medula espinal. Lembra que nós temos esse sistema de defesa que nós vimos, né, na primeira aula, que são o arco reflexo, o ato reflexo, né? Que é uma excitação de um nervo sem a vontade, sem a minha consciência. Então, não há vontade, eu não quero mexer a minha perna, mas alguém vai dar uma batidinha na minha região patelar, eu levanto a minha perna, ou de repente eu vou pegar, vou tocar em algo que está quente, né? Então, eu toquei, rapidamente eu tiro a minha mão porque está quente, mas eu nem pensei realmente em tirar. Então, houve uma resposta muito rápida, né? Do neurônio sensitivo ao neurônio motor, né? Um sistema de defesa do nosso corpo. Sistema nervoso autônomo, né, porção motora do sistema nervoso periférico, que é dividido em sistema nervoso simpático e o parasimpático, né? Então temos aqui o simpático, né, prepara o corpo para uma ação, seja de luta, seja de fuga, é para uma ação, né? Então aumenta a frequência cardíaca graças à nossa adrenalina, né, as nossas glândulas adrenais, né? E temos também aqui o parasimpático, olha que imagem bacana, todo relaxado, tomando aí que refresco, né? Então relacionado com a conservação e o repouso dos nossos órgãos, né? Graças à liberação de acetilcolina. Então aqui nós temos, né, dois neurotransmissores, né? Cada um com sua função. Bem, discutiremos algumas dúvidas dessa aula, na aula presencial que teremos. Espero que todos tenham gostado. Façam suas anotações. Sistema nervoso central e periférico, foi importante essa divisão, né, da primeira para a segunda aula, para que o vídeo também não fique tão extenso. Alunos, agradeço, até a próxima aula. Na sala discutiremos
esse sistema complexo. Um grande abraço a todos, bons estudos!